Esmeralda, obrigada João, obrigada Rita. Antes de mais agradecer à Odisseia da Comunicação o convite para estar aqui convosco hoje. Um, eu faço muitas apresentações, especialmente dentro da empresa, mas quando venho falar para jovens tenho sempre, acuso sempre mais a responsabilidade, porque acho que é sempre uma grande responsabilidade partilhar com os jovens e tentar, obviamente, influenciar um bocadinho e impactar os jovens do nosso país. Portanto, já sei que sou a última oradora do dia, o que também acrescenta ao meu desafio um desafio adicional, que é manter-vos aqui ligados e esperar ir ao encontro também das vossas expectativas. E, portanto, vou tentar fazer o meu melhor para que o vosso dia termine bem. Muito bem, então vou começar por partilhar o meu ecrã, ok, a apresentação. Portanto, deixem-me lá ver se isto agora corre bem. Isto é sempre aquela altura em que nem sempre corre bem, não é? Mas vamos esperar que sim. Ora bem, e vou-vos só pedir que depois me indiquem se estão a ver em jeito de apresentação, ok? Já estamos a ver agora. E vem em modo de apresentação? Sim, sim. Sim? Ok, ótimo. Muito bem, então agora sim estamos prontos para começar. Então, a Odisseia da Comunicação lançou-me aqui um grande desafio, que era vir falar convosco sobre a diferenciação no mundo empresarial. Parece-me um tema bastante desafiante e escolhi esta imagem de capa, que espero que gostem, eu gostei bastante, porque acho que promove ou vai estimular aqui os próximos minutos da nossa conversa para falarmos em diferenciação e a forma de nos diferenciarmos. E então, para começar a falar da diferenciação no mundo empresarial, resolvi começar por procurar a gênese da palavra no dicionário. E, portanto, pensar e procurar o significado de diferenciação. E o que é que eu encontrei? Encontrei isto. Diferenciação é o ato de diferenciar. E o que é diferenciar? Diferenciar é fazer ou estabelecer a diferença. Provavelmente neste momento vocês estão a pensar, ok, nada de novo. Era mais ou menos este o conceito de diferenciação ou de diferenciar que nós tínhamos nas nossas cabeças. E a parte mais desafiante é pensar, mas como? Sabendo o que é diferenciar, como é que nós, efetivamente, nos conseguimos diferenciar no nosso dia-a-dia e, indo aqui ao desafio lançado pela Odisseia, como é que nós nos conseguimos diferenciar no mundo empresarial. E, portanto, é natural que vocês se questionem. Como é que eu me consigo diferenciar? Como é que eu me consigo diferenciar no mundo que é tão heterogéneo? Como é que eu me consigo diferenciar no mundo que tem milhares de pessoas? Milhares de pessoas, muitas delas com determinados talentos, com determinadas competências, provavelmente algumas competências superiores às minhas, com recursos variados e provavelmente alguns recursos, sejam eles financeiros, de conhecimento, de ferramentas superiores às minhas. Como é que eu me consigo diferenciar num mundo que tem tantos desafios e tem tantas pessoas à procura do mesmo, não é? Que é procurar o seu lugar de diferenciação, seja nas empresas, seja no mundo. E se pensar um bocadinho, bom, talvez hajam pessoas que partam de um lugar de vantagem em relação a mim, porque se calhar há pessoas que têm mais recursos financeiros do que eu e, portanto, puderam viajar mais e, portanto, têm mais conhecimento, experiências vividas do que eu tenho. Ou outras pessoas tiveram a possibilidade de estudar uma escola, por exemplo, mais conceituada que a minha, e isso poderá lhes trazer, de certa forma, alguma vantagem. Ou certas pessoas nasceram simplesmente com um dom, e eu não nasci com um dom específico, ou à partida não consigo reconhecer esse dom em mim, e, portanto, posso sentir que não tenho tantas ferramentas de diferenciação. Ou então, existem certamente algumas pessoas no mundo que tiveram a oportunidade de ter uma educação mais rica que a minha, com mais conhecimento, com alguém que esteve mais próximo e que me transmitiu mais conhecimento, e isso poderá ser uma boa forma de me diferenciar. Ou, pura e simplesmente, alguém que tem uma network melhor que a minha, mais forte,
ou simplesmente com maior capacidade de influência e que, portanto, poderá partir dessa vantagem competitiva para se diferenciar. Portanto, na verdade, é normal que todos nós, quando pensamos em diferenciar-nos, tenhamos uma série de dúvidas na nossa cabeça de como é que podemos fazê-lo, tendo em conta que estamos a competir com, na verdade, hoje em dia, com o mundo inteiro. E, portanto, para começar esta conversa e quase este pensamento conjunto, e deixem-me dizer que eu tenho imensa pena de não estar junto a vós a fazer esta conversa pessoalmente, porque obviamente isto ganharia outra dimensão, porque iria pedir ao público para participar nesta conversa, e assim será um bocadinho mais unilateral, mas ainda assim gostava que vocês tentassem pensar nestes desafios comigo. E, portanto, para começar a pensar neste desafio, que é como é que eu me consigo diferenciar, tendo em conta tudo isto que acabei de dizer e muito mais que certamente haverá para pensar, escolhi esta imagem. Portanto, esta imagem provavelmente é uma imagem conhecida de todos vocês, é uma avenida muito conhecida, a Times Square, onde aquilo que nós vemos nesta imagem são uma série de marcas, e se vocês pararem uns segundos a olhar para a imagem, vão certamente identificar logo algumas marcas vossas conhecidas, a tentarem competir por se diferenciar numa avenida que está profundamente repleta de ruído visual e até ruído mesmo auditivo, não é? E, portanto, aquilo que todas estas marcas estão a fazer é, num espaço tão confinado quanto é uma avenida, não é? Que é uma avenida grande, nós sabemos, mas não deixa de ser um espaço confinado, todas elas se tentam destacar de alguma forma. E, no fundo, se nós pensarmos, existe um paralelismo muito forte entre aquilo que é a luta diária de uma marca para se diferenciar, seja numa avenida, seja em todos os canais mídia que existem, ou seja, no mundo inteiro, nas mais diversas formas, e aquilo que é a luta diária das pessoas numa empresa para se diferenciarem. Ora, nós poderíamos pensar que esta imagem, em vez de serem marcas, seriam pessoas, e que seriam pessoas dentro de uma mesma empresa a lutar por se destacarem naquele ambiente. Não é? É possível fazer este paralelismo. E, portanto, como é possível fazer este paralelismo entre as marcas e as pessoas, é por aí que eu gostava de começar a minha conversa convosco. Ou seja, convidar-vos aqui a analisar comigo algumas marcas que conseguiram diferenciar-se, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, e perceber um bocadinho como é que elas conseguiram esta diferenciação. Então vamos lá. E escolhi para a primeira marca as Havaianas. Podia ter escolhido outra marca, há muitas marcas obviamente que têm o sucesso e a capacidade de se conseguirem diferenciar, mas esta marca não só tem uma imagem de fundo espetacular, que fica bem em qualquer slide, como é uma marca que de facto conseguiu atingir um lugar muito importante no que diz respeito a este produto. E porquê? Porque no fundo, se nós pensarmos, quando a marca Havaianas apareceu, já existiam chinelos há muito tempo, não é? Então, e como é que a marca fez, ou que atributos escolheu para se diferenciar? No fundo, a marca Havaiana apoiou-se em 3 atributos para se diferenciar. Decidiu que ia ter mais de 40 opções de cor, ok? E isto era diferente no mundo dos chinelos. Tipicamente os chinelos eram brancos, pretos, azuis escuros, enfim, tinham meia dúzia de cores. E a Havaiana rompeu perfeitamente com este estigma e, portanto, encheu o mundo dos chinelos de cor, digamos. Triplicou o preço daquilo que é o preço habitual de uns chinelos. E porquê que eles triplicaram o preço? Porque ao triplicarem o preço, eles estão a passar ao consumidor, ou ao cliente, ou ao potencial cliente, uma percepção de qualidade, ok? Portanto, quando nós vemos um preço de um chinelo que é o triplo do preço de um chinelo habitual, automaticamente nós vamos pensar, ok, provavelmente estes chinelos têm muito mais qualidade do que os outros e por isso é que custam o triplo, ok? E, por outro lado, investiu em muita publicidade com celebridades. Celebridades por todo o mundo a ostentar as suas havaianas. Na praia, na esplanada, enfim, em vários ambientes. E com esta publicidade, eles conseguiram passar ou transmitir uma mensagem de todos querem, todos usam. Ok? E, portanto, no fundo, foram estes os 3 atributos que permitiram às Havaianas, ou à marca Havaianas, destacar-se no mercado e diferenciar-se no mercado.
Vamos ver agora uma marca completamente diferente e também muito conhecida, especialmente da vossa geração. A Amazon. A Amazon tem uma missão muito clara. A missão da Amazon é ser a empresa mais customer-centered do mundo, ok? Customer-centered significa ser a empresa mais focada ou mais centrada no cliente do mundo. Todas as pessoas do mundo, ou o mundo inteiro, sabe que a Amazon vende muito, vende barato, no que diz respeito à sua concorrência, e entrega rápido, ok? Portanto, todos nós temos esta percepção da Amazon. Vende muito, vende barato e entrega rápido. E, portanto, a Amazon, de uma forma muito simples e com a sua missão, propôs-se a resolver dois dos principais pain points daquilo que é a experiência do cliente, ok? E quais são? A ansiedade de receber o seu produto, ou seja, nós sabemos que com a Amazon, à partida, o nosso produto vai chegar rápido, e isso reduz a nossa ansiedade enquanto cliente. E, por outro lado, a questão do conforto, ou seja, o desconforto de sair de casa, que é uma das dores, um dos pain points do cliente, a Amazon resolve entregando em casa. É claro que nós sabemos que hoje em dia já há muito mais marcas, e ainda para mais com a pandemia, sabemos, não é? Inclusive é a marca onde eu trabalho, também já o faz, mas na verdade a Amazon apresentou-se na altura de uma forma muito diferenciadora com estas duas questões, que é rápido e conforto para o cliente, ok? Vamos ver então uma terceira marca, também completamente diferente destas duas que já vos apresentei, mas também muito conhecida e que certamente vocês vão identificar. A Dove. A Dove fez um trabalho fantástico. A Dove foi pioneira na tendência do empoderamento feminino na indústria da beleza, ok? E dos cosméticos. A Dove lançou esta campanha completamente brilhante, o Real Beauty, em 2004. Portanto, eu não sei se vocês tinham a consciência de que esta campanha foi lançada em 2004. Portanto, isto significa que a Dove foi completamente revolucionária e foi completamente inovadora na forma de colocar a questão. Porque agora fala-se muito no empoderamento feminino e agora vemos todas as marcas entrarem neste movimento da importância da mulher na sociedade, da importância de uma beleza real também, por outro lado. Mas a Dove começou este caminho em 2004, ok? E, portanto, a Dove demarcou a diferença pela questão de uma atitude muito feminista, ok? Que em 2004 não era ainda assim tão aceita ou tão open mind da nossa sociedade para pensar nestas questões feministas, e por outro lado assumiu aqui uma beleza sem padrões, onde nós vemos raparigas mais magras, mais rechonchudas, de cores de pele diferente, de corpos que não são os corpos habituais da indústria da moda e da indústria da beleza, não é? E portanto assume-se aqui como uma indústria ou como uma marca que assume a beleza sem padrões, portanto todos nós temos o direito a ser belos, e esta questão mais feminista. E foi desta forma que a Dove se demarcou no seu mercado. Ora, muito bem, então temos aqui três marcas fortíssimas, cada uma no seu setor ou assumindo aqui uma linha de produtos completamente diferente. Mas o que é que têm, na verdade, estas marcas em comum, se nós pensarmos? Então, o que estas marcas têm em comum é que partiram da mesma estratégia de base. E qual é essa estratégia de base? O foco no cliente, ok? Portanto, as três marcas focaram-se no cliente e pensaram que atributos temos nós especiais ou diferentes ou mais fortes para impactar o nosso cliente, para que o nosso cliente se sinta efetivamente especial. E então, e quais foram estes atributos agora de uma forma resumida? As Havaianas identificaram os seus atributos muito claros, muitas opções de cor, preço elevado e a mensagem implícita de todos usam, todos querem. A Amazon optou por uma mensagem de rápido e confortável, portanto uma percepção de rapidez e de conforto ao cliente.
E a Dove adotou como atributos especiais a questão da beleza sem padrão e da ênfase ao género feminino. Portanto, 3 marcas que se focaram no cliente e tentaram procurar os atributos únicos que as suas marcas representavam. É verdade, me podem dizer, ok, poderiam ter procurado outros atributos. E poderiam, e provavelmente poderiam ter resultado com outros atributos. Mas, efetivamente, o mais importante é quando as marcas definem uma estratégia e apostam na consistência. Ou seja, o que não poderia acontecer é, por exemplo, a marca Havaianas optar por dizer que os seus atributos únicos, e por fazer disso bandeira, são as opções de cor e o preço elevado, e passado um ano, de repente, baixar o preço para metade ou acabar com as opções de cor. Portanto, isso seria inconsistente com a mensagem que estava a passar ao seu cliente, ok? E, portanto, a estratégia e a consistência são 2 aspectos muito importantes para que as marcas se consigam diferenciar e manter essa vantagem diferenciadora, ok? Muito bem. Então, isto significa o quê? Que uma marca, para se diferenciar, tem sempre que ter atributos únicos? A resposta é não. A diferenciação, muitas das vezes, não se faz exclusivamente de atributos únicos, mas sim da capacidade de criarmos a percepção na cabeça dos clientes, ok? A percepção de qualidade e de atributos únicos. Portanto, nem sempre vocês têm que pensar que têm que ter algo realmente completamente único, mas sim pensar que têm que criar e que trabalhar para criar na percepção do cliente a questão da qualidade e de que de facto são únicos. Para quê? Para, mais uma vez, o cliente, o consumidor, se sinta especial e se sinta seguro na sua escolha. Porque, na verdade, é isso que nós, enquanto clientes, nos queremos sentir. É especiais com as nossas escolhas e seguros, sabendo que existe ali uma consistência naquilo que uma marca ou do que as marcas que nós usamos entregam. Ok? Muito bem. Então, até agora, estivemos a falar de marcas. Então, e se pensarmos nos animais? Como é que os animais fazem para se diferenciar no seu dia-a-dia, no seu habitat? E eu escolhi uma etapa ou fase da vida dos animais que é muito, muito relevante, que é a etapa do acasalamento, para vos dar como exemplo. Porquê? Porque nós sabemos que a etapa do acasalamento é fundamental para que haja reprodução da espécie e para, naturalmente, que a espécie se perpetue no tempo. E, portanto, nós sabemos que para a espécie animal, a questão do acasalamento e depois a reprodução é fundamental. Portanto, vamos ver como é que os animais fazem para se diferenciar na questão do acasalamento e para provar, no fundo, neste caso, não há um cliente, existe uma parceira, não é? Um animal do género ou do sexo feminino que eles pretendem conquistar e pretendem, no fundo, provar que eles são a escolha mais acertada. No fundo, o que eles pretendem é diferenciar-se de todos os outros da mesma espécie. E vamos ver aqui alguns exemplos de alguns animais. Por exemplo, o pavão. O pavão utiliza as suas penas e a forma como as exibe, o movimento, a forma como as exibe para a fêmea, para se tentar diferenciar de todos os outros pavões, ok? Certamente existem muitos outros pavões, os pavões, sendo todos pavões, têm características, todas elas comuns, mas aquilo que mais diferencia um pavão do outro é, de facto, as suas penas e a forma como se movimenta, ok? Porque existem diversos padrões, diversas cores, até a forma mais volumosa ou menos volumosa das penas, e isto, de facto, é o seu atributo mais único e que poderá permitir essa diferenciação. Vamos ver outro animal, como é que ele se diferencia. A aranha-pavão, não sei se esta conheciam. Eu confesso que eu sou uma fã do mundo animal, gosto muito de tudo o que tem a ver com o mundo animal, e eu adoro este pequeno ser. Isto é uma aranha-pavão, é linda. Provavelmente muitos de vocês estão a pensar isto é completamente asqueroso, pessoas que detestam aranhas, mas é um animal fantástico. E como é que a aranha-pavão
e ela chama-se pavão, já estão a perceber porquê, não é? Porque ela no fundo também tem ali um jogo de cores muito interessante, e a forma como o expõe faz no fundo lembrar um bocadinho a forma como o pavão expõe. E como é que a aranha-pavão se diferencia? A aranha-pavão se diferencia das outras aranhas-pavão com uma dança que faz para a fêmea, na altura do acasalamento, e expondo a parte de trás do seu corpo que tem estas cores fantásticas, quase que faz lembrar assim, sei lá, uma máscara indígena. É fantástica. E, portanto, a aranha-pavão, mais uma vez, tendo muitas outras aranhas-pavão a concorrer com ela, vai fazer uso dos seus atributos mais únicos, que é, no fundo, a dança que sabe fazer e as cores que exibe na parte de trás do seu corpo. E agora um animal completamente diferente e talvez menos colorido. A rã. As rãs são conhecidas pela sua capacidade vocal e, portanto, a forma como elas se exibem perante as fêmeas para o acasalamento é emitir sons, é pelo seu canto, ok? E, portanto, elas sabendo que estão a concorrer com outras rãs, elas tentam usar o seu atributo mais único, que é o seu canto, para atrair, no fundo, as fêmeas, ok? Portanto, este é o mundo animal e esta é a forma como os animais vão lutar no dia a dia para se diferenciar, utilizando os seus atributos mais únicos. E provavelmente neste momento vocês estão a pensar, ok, então mas vamos lá falar de nós, os humanos. Então, e as pessoas? Como é que as pessoas fazem para se diferenciar? E para falar em diferenciação no campo das pessoas, eu escolhi este senhor muito conhecido de todos nós, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um bom exemplo de diferenciação. Ele, à partida, pertence à espécie humana, portanto é um humano como todos nós, há de ter as mesmas características do que a maioria de nós, e dentro da espécie humana é um homem, portanto há de ter características comuns ao género masculino. O que é que o Cristiano Ronaldo usa para se diferenciar? Os seus atributos mais únicos, ok? O Cristiano Ronaldo é bom a jogar à bola e ele está constantemente, ele tem consciência disso e está constantemente a melhorar a sua performance. Portanto, ele farta-se de treinar, com certeza quase todos nós já vimos alguns documentários sobre o Cristiano Ronaldo e da forma como ele treina e treina e treina incessantemente, apesar de saber que já tem alguns atributos especiais, ele está constantemente a tentar melhorá-los. Portanto, ele claramente aposta em melhorar aquilo que o diferencia mais dos restantes seres humanos e dos restantes homens e até dos restantes jogadores da bola. Porque, na verdade, é uma mistura dos seus atributos únicos com aquilo que é a consistência dos seus resultados. Porque existem outras pessoas no mundo da bola que jogam muito bem à bola, que são muito especiais, mas a consistência daquilo que é a entrega e daquilo que é a performance do Cristiano Ronaldo faz com que ele seja identificado como o melhor do mundo a jogar futebol. E, portanto, é desta forma que ele se tenta diferenciar, neste caso, naquilo que faz melhor, que é jogar à bola. Ok? Uma pausa só para beber aqui um golo de água. Muito bem. Então, avançando. Então, aquilo que nós concluímos depois de falar em marcas, depois de falar em animais e depois de falar em pessoas, dando aqui o exemplo do Cristiano Ronaldo, é que a diferenciação não é assim tão diferente nas várias formas ou nestes vários exemplos que dei. No fundo, passa sempre por três coisas. Identificar os nossos atributos únicos, ok? Aquilo onde nós podemos, de facto, ser mais fortes, aquilo que mais nos diferencia, conseguir passar aos outros a percepção de qualidade dos nossos atributos e depois ter consistência na forma como nos apresentamos, ok? Porque esta consistência é que vai dar o conforto, a confiança aos outros de que, de facto, esta qualidade é fiável e que nós podemos contar com esta qualidade e com estes atributos únicos de uma forma consistente, ok? Portanto, atributos únicos, qualidade e consistência.
E eu? Estão vocês a pensar, ok, falámos aqui de marcas, mas as marcas são grandiosas, têm equipas de marketing brutal por trás, a pensar tudo isto. Falámos dos animais, mas os animais fazem isto há anos e anos, está-lhes implícito. Falámos aqui de figuras públicas, mas e eu? E eu que sou, eventualmente, um comum mortal e que não tenho toda esta bagagem para trás, como é que eu consigo diferenciar? E, portanto, o que eu pensei fazer foi, antes de vos dar a minha opinião, da minha experiência vivida, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, fazer aqui uma pesquisa do que é que dizem os experts, do que é que dizem as pessoas que estudam estas matérias e o que é que nós encontramos, no fundo, na literatura sobre este tema de diferenciação e de como nos diferenciarmos. E o que encontrei é absolutamente esmagador. Porquê? Porque dizem-nos muita coisa, portanto, encontramos muita coisa. As 7 melhores características que tu tens que ter para te diferenciar, os 5 segredos para a diferenciação, os 3 atributos que tens de ter para te diferenciar, e, portanto, vocês vão encontrar, se pesquisarem sobre como me diferenciar, vão encontrar uma infinidade de informação. Por exemplo, vão-vos dizer que para se diferenciarem devem expandir os vossos contributos, portanto, fazer mais do que aquilo que a vossa função exige, que devem ser pessoas com capacidade de se adaptarem, que devem ter capacidade de inovação, que devem ser competentes, que devem ser ágeis, que devem ter a capacidade de regular as vossas emoções no local de trabalho, que devem ser pessoas com capacidade para aprender constantemente e para estar dispostos a aprender ao longo da vida, que devem ser pessoas que entregam mais do que aquilo que vos é pedido e do que aquilo que é expectável, que devem estar constantemente a tentar elevar as vossas competências e melhorá-las, que devem ser pessoas que correm riscos, que são honestos e íntegros, que são autênticos, enfim, que são pessoas de confiança e que são responsáveis por aquilo que fazem e, portanto, entregam com qualidade aquilo que se propõem e com responsabilidade, que fazem algo diferente, que são pessoas de ir mais além. Enfim, uma série de aspectos que, não sendo nenhum deles mentira, são demasiados e que às vezes nos dá a sensação que a qualquer momento somos tão pressionados que vamos explodir, não é? Portanto, procuram tantas coisas em nós, exigem-nos tanta coisa, que a sensação que nós temos é, isto é overwhelming, nós não vamos ser capazes de ser tanta coisa, não é? E, portanto, vamos explodir a qualquer momento e não vamos ser capazes de responder ao desafio. Mas aquilo que é a minha mensagem para todos vocês é calma, ok? Calma. Porque, na verdade, nós não conseguimos ser tudo aquilo ao mesmo tempo. E porque, na verdade, o ato de nos diferenciarmos é um caminho, ok? Portanto, ninguém tem que estalar os dedos, acordar um dia e ser tudo aquilo que vocês viram ali atrás. E ninguém o consegue fazer. Com certeza que o Cristiano Ronaldo não acordou um dia e disse, ok, eu hoje vou estalar os dedos e vou ser o melhor do mundo. Ele poderia ter essa vontade, mas de certeza que foi um caminho para ele, e nós sabemos que sim, começou num clube, foi crescendo, foi se evidenciando, foi trabalhando e chegou mais além. A Oprah, com certeza que não se tornou a comunicadora mais influente do mundo, ou uma das comunicadoras mais influentes do mundo, de um dia para a noite. Portanto, ela não acordou um dia e disse, ok, eu agora sou a comunicadora mais influente do mundo. Foi um caminho. E se forem ler a história dela, ela passou por altos e baixos até conseguir, de facto, encontrar o seu lugar e diferenciar-se. Indo buscar figuras mais próximas de nós, o Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa teve o seu caminho, foi professor, foi comunicando, contribuiu, enfim, em vários programas de televisão, etc., até chegar à figura que é hoje e até diferenciar-se o suficiente para se tornar, inclusive, Presidente da República. E, portanto, aquilo que vos quero transmitir, e é muito importante para vocês que são mais jovens e que estão à procura, e por vezes de uma forma muito ansiosa, porque há muita pressão à vossa volta, é a diferenciação é um caminho, ok? E, portanto, aquilo que vocês têm que fazer é começar por ganhar consciência e pensar quais é que são as vossas características mais fortes,
quais é que são os vossos atributos mais únicos e que vos podem garantir esta capacidade de se diferenciarem e de se destacarem, ok? Esta sim é uma conversa saudável e importante de tentarem ter convosco próprios. E até perguntarem eventualmente às pessoas que estão à vossa volta, porque às vezes as pessoas que estão à nossa volta conseguem identificar. Portanto, perguntarem quais é que são as características que eu possuo mais fortes e que, se eu as trabalhar e as for melhorando constantemente, podem permitir que eu me diferencie aos olhos dos outros. Ok? E trago-vos aqui uma frase que me parece muito, muito interessante e que trouxe para trabalhar convosco, que é: performance is about you, success is about us. O que quer dizer esta frase é que eu consigo determinar a minha performance, o meu desempenho. Ou seja, eu sei que se eu treinar mais, seja lá o que for, não é? Seja a arte de jogar à bola, seja a arte de comunicar, seja, enfim, em qualquer outra temática, se eu treinar, não é? Se eu me dedicar, a partir daí eu vou conseguir alavancar o meu desempenho. Mas o sucesso é diferente de desempenho. E há estudos muito interessantes sobre isto. E, portanto, o sucesso é a forma como os outros percepcionam o nosso desempenho. E isso é muito interessante. Porque aquilo que vocês podem pensar é: que características tenho eu mais fortes? Quais são os meus atributos mais únicos que vão permitir aos outros olhar para mim como uma pessoa de sucesso? Ok? E nunca se esqueçam que o sucesso é sempre uma percepção dos outros. E por isso é que existem tantos exemplos que nós temos na história da humanidade de pessoas que eram brilhantes e que durante muitos anos não foram reconhecidas. Nós temos artistas, pintores, cantores, compositores, não é? Que durante muitos anos fizeram um trabalho, portanto a sua performance já era fantástica e que não eram propriamente reconhecidos. E portanto não eram pessoas de sucesso, porque aos olhos dos outros as pessoas não reconheciam esse sucesso. Não é? E isto é muito importante que vocês tenham em consideração. Não se esqueçam que a performance é algo que vocês controlam, é algo que vocês podem sempre melhorar. O sucesso é aquilo que será a percepção dos outros em relação a vocês mesmos. Ok? E, portanto, o que é que vocês devem fazer? Pensar então, ok, quais é que são os meus atributos, as minhas características mais fortes? Será que eu sou um excelente comunicador? Então, se eu sou um excelente comunicador, eu devo aproveitar os momentos na minha organização em que estou a fazer apresentações, em que estou em reuniões e tenho voz, para fazer uso desses meus atributos mais fortes, que é o dom da comunicação. Ou será que eu, por exemplo, a minha característica mais forte é a capacidade de trabalho em equipa? Então, dentro da minha organização, eu devo fazer uso dessa minha capacidade de trabalho em equipa para estabelecer relações, criar pontos com os meus colegas e para passar à organização a importância de ter alguém, um elemento como eu, que consegue trabalhar tão bem a equipa e fazer estas pontes dentro das equipas e estabelecer relações. Ou imaginem que o meu atributo mais forte é a minha capacidade de estruturar e de planear, que é tão importante dentro das organizações. Então, quando existem projetos, por exemplo, eu devo fazer uso dessa minha característica de capacidade de estruturar e de planear para ajudar a empresa ou para ajudar a equipa onde estou envolvida a estruturar melhor os seus projetos. Ou, por exemplo, imaginem que eu sou muito forte a encontrar soluções para problemas e, portanto, eu devo ajudar e devo aproveitar a oportunidade sempre que existe um obstáculo ou um problema para ser resolvido dentro da organização ou dentro da equipa, para me destacar com essa minha competência de resolução de problemas, ok? Eu só quis trazer aqui 4 exemplos de características, porque às vezes parece que temos que ter assim um atributo único, quer dizer, assim completamente fora da caixa. E na verdade, muitas vezes não é isso que acontece. Voltando ao exemplo da ópera, o que a ópera tem de atributo mais único é a sua capacidade de comunicação. E depois alavancado de uma forma extraordinária e muito ensaiado, obviamente, não é? E treinado ao longo de muitos anos. Portanto, quando vocês pensam em atributos únicos, não têm que pensar em nada completamente surreal. Portanto, basta pensarem nas características humanas e naquela característica ou naquelas características onde vocês são mais fortes.
E a partir daí, treiná-la para serem melhores e para se destacarem. Que no fundo, é o que fazem os animais. Não é? Portanto, as características deles não são fora do comum da sua espécie, mas eles o que tentam é melhorá-la e fazer uso da sua característica mais especial. Ok? E, portanto, acho que é uma mensagem muito, muito importante e gostava que ficassem a pensar sobre este paralelismo entre os animais, as marcas, as pessoas e esta importância de descobrirmos dentro de nós quais é que de facto são as nossas características que podem fazer a diferença dentro do mundo empresarial. E no fundo, depois disto tudo, o que vocês têm que ser é autênticos, ok? Portanto, identifiquem o vosso atributo ou os vossos atributos únicos, trabalhem neles para serem muito bons, aproveitem todas as oportunidades quando fizer sentido para se destacarem com eles dentro do vosso contexto, seja ele uma empresa, seja ele uma universidade, seja ele o mundo, não é? E depois adicionem uma camada de autenticidade. Eu, quando estive a preparar esta apresentação, depois de ter sido desafiada a pensar no tema da diferenciação, pensei, bom, estou neste mundo há tantos anos que estou nas empresas, o que é que me faz, e estive tantos anos ligada ao recrutamento e seleção, o que é que me faz selecionar uma pessoa e não outra quando estou a fazer recrutamento e seleção, seja para as minhas equipas, seja para as equipas da empresa que represento. E, de facto, quando tenho duas pessoas muito fortes do ponto de vista de know-how, do ponto de vista das skills que são importantes para aquilo que a pessoa vai fazer, o que é que me faz optar pelo A e não pelo B? E, portanto, aquilo que me faz optar pelo A e não pelo B é essencialmente a sua autenticidade. Portanto, o que eu procuro são pessoas autênticas, porque eu no dia a dia depois vou trabalhar com pessoas, não vou trabalhar com máquinas, não vou trabalhar só com as suas competências. E, portanto, aquilo que eu procuro é a autenticidade, que é aquilo que nos dá a certeza que estamos a trabalhar com alguém que será consistente e que será alguém em quem nós podemos confiar. Não se esqueçam daquilo que começámos por dizer nas marcas, que é a importância da confiança. Nós queremos confiar. Há estudos muito interessantes e vocês podem procurar imensos estudos sobre o tema da autenticidade. Eu dava aqui 2 exemplos de 2 estudos feitos em Harvard sobre este tema da autenticidade. Um deles tem a ver com um estudo feito com 166 empreendedores. E basicamente o que estes 166 empreendedores tinham que fazer era apresentar uma proposta de negócio, portanto tinham que fazer um pitch a um grupo de investidores. E esse grupo de investidores iriam selecionar destes 166 empreendedores as 10 melhores propostas, ok? Convém dizer que estes empreendedores eram pessoas já com alguma maturidade de negócio, portanto sabiam o que estavam a fazer. E aquilo que este estudo de Harvard chegou à conclusão é que de 166, as 10 que foram selecionadas, aquelas que tinham maior probabilidade de serem selecionadas, tinham 3 vezes mais hipóteses de serem selecionadas, eram os pitches mais autênticos. Ou seja, aquelas pessoas que foram escolhidas para passar à semifinal, que eram estes tais 10, eram as pessoas mais autênticas na sua apresentação. Aqueles empreendedores que tentaram pensar naquilo que o grupo de investidores queria ouvir e que adaptaram o seu discurso àquilo que o outro queria ouvir, tiveram menos hipótese de serem selecionados do que aqueles que foram mais autênticos na passagem da sua mensagem. Apesar de a sua proposta de negócio ser eventualmente tão robusta como a dos outros. Ok? E já vamos conversar sobre o porquê. Dando-vos outro exemplo, agora sobre entrevistas de emprego e também um estudo de Harvard Business School. Num processo de seleção, aquilo que os candidatos tinham de fazer era enviar um vídeo. Nesse vídeo, de poucos minutos, tinham que falar sobre si, sobre a sua experiência e sobre o trabalho a que concorriam e porque que queriam aquela posição. E no estudo dividiram este grupo em 3 subgrupos. Um grupo deveria ser autêntico naquilo que transmitiria no vídeo. Há outro grupo
foi brifado para se adaptar àquilo que à partida os selecionadores queriam ouvir, ok? Portanto, deram um briefing sobre o que é que os selecionadores procuravam para que a pessoa se adaptasse e fizesse o seu vídeo a pensar naquilo que o outro queria ouvir. E um terceiro grupo, um grupo de controle a quem não foi dada diretriz nenhuma. Portanto, uns tinham que ser autênticos, outros tinham que pensar naquilo que o outro lado queria ouvir e outros não tinham qualquer missão, digamos. Poderiam ser completamente livres. Aquilo que chegaram à conclusão neste estudo é que as pessoas que foram mais autênticas, ok, que tinham a missão de ser autênticas no vídeo, tiveram 26% de maior probabilidade de serem selecionadas no processo de recrutamento e seleção do que as restantes, ok? E mesmo em relação ao grupo de controle, estas pessoas que foram autênticas tiveram mais 9% de probabilidade de serem selecionadas. Porquê? Porque provavelmente o grupo de controle, mesmo sem a diretriz para se adaptar, teve a tal tendência para se adaptar àquilo que o outro queria ouvir e, portanto, acabou por perder competitividade em relação às pessoas mais autênticas. Portanto, o que nos dizem estes dois estudos, e há muitos mais, e é muito interessante ver isto, é que na prática a autenticidade faz a diferença. E porquê? É muito simples. Porque nós somos humanos e estamos habituados, de uma forma inconsciente, a reconhecer nos outros essa autenticidade. Não é? É por isso que muitas vezes acontecem coisas como eu não conheço bem aquela pessoa, mas ela não me inspira confiança. Eu não sei explicar porquê, mas ela não me inspira confiança, não é? E muitas vezes não sabemos explicar mesmo, mas ou o contrário, conheci uma pessoa, não tenho razão nenhuma, mas parece que criei logo ali uma empatia com ela, parece que há ali qualquer coisa que me faz conectar com ela. Porquê? Porque nós, na verdade, somos animais, temos instintos animais e, portanto, nós conseguimos ler quase de forma inconsciente a leitura corporal, ou seja, aquilo que é o não verbal das pessoas, não é? E isso faz-nos tomar decisões na nossa cabeça. E, portanto, aquilo que acontece é que quando as pessoas não estão a ser autênticas, quando as pessoas estão a ir ao encontro do que é desejável pelo outro ou do que julgam ser desejável pelo outro, tornam-se muitas vezes mais rígidas, menos naturais. E nós, muitas vezes, sem perceber sequer o que é que está a acontecer, sentimos que há qualquer coisa ali que não encaixa. E isso faz-nos acreditar menos ou confiar menos. E, portanto, perante uma pessoa que é autêntica e perante uma pessoa que não é tão autêntica, nós temos alguma tendência a valorizar as pessoas que são autênticas, muitas vezes sem ter bem consciência disto, ok? Portanto, voltando ao início da questão, e o que é que nos faz diferenciar no mundo empresarial, eu diria que será vocês identificarem os vossos atributos mais únicos, ok? As vossas características mais fortes e trabalharem nelas para serem cada vez melhores. Para quê? Para conseguirem passar ao outro uma percepção de qualidade, ok? E no fundo serem consistentes com aquilo que fazem. Porquê? Porque tal como as marcas o têm que fazer, não é? E tal como as pessoas procuram, tal como o consumidor procura nas marcas essa consistência para ter confiança, tal como a fêmea, quando escolhe o macho, procura a qualidade e a consistência para ter confiança que ele é o macho certo para acasalar, não é? É aquilo que as pessoas procuram umas nas outras. É esta consistência para nos dar a confiança de que escolhemos a pessoa certa para trabalhar connosco, naquele projeto, naquela equipa, naquela área, naquele desafio. E, on top de tudo isto, sejam autênticos. Okay? A partir do momento em que ganham consciência dos vossos atributos únicos, a partir do momento em que trabalham para os melhorar constantemente, garantindo a qualidade e a consistência, sejam autênticos. E provavelmente isto, mais do que todas as outras características e segredos do que diferencia alguém, é aquilo que vos vai fazer atingir o sucesso. E pronto, esta era a minha mensagem. Espero que tenha sido, ou vos tenha feito pensar, sobretudo é isto que eu gostava, era fazer-vos pensar um bocadinho, porque às vezes quando nós saímos de nós próprios e pensamos em paralelismos ou em outros exemplos, é mais fácil de sairmos da nossa própria zona de conforto. E a partir daqui estou disponível, porque gostava, apesar da distância, que isto ainda assim fosse minimamente interativo, para
responder às vossas questões ou dúvidas que tenham. Claro que sim. Muito obrigada pela partilha, Inês. Vamos então passar às perguntas que estão aqui no bate-papo. Eu vou passar a ler a primeira. Esta pergunta é do Rui e diz o seguinte: podemos considerar a criatividade um atributo único? Há muitas pessoas criativas e se tornam menos único? A criatividade pode ser, sem dúvida, um atributo único, não é? E a criatividade é como aquele exemplo da comunicação. Há muitas pessoas que comunicam bem, não é? E ainda assim, não deixou de ser, por exemplo, para a ópera e para tantos outros que fazem da comunicação a sua ferramenta, a forma de se diferenciarem. Se és uma pessoa criativa, então deves considerar esse teu atributo. Agora, obviamente que dentro de um contexto, aquilo que nós não podemos fazer é depois querer forçar o nosso atributo único, porque às vezes ele funciona em determinado momento e outras vezes não funciona. Portanto, se o teu atributo único é a criatividade, sim, deves fazer uso dele, ele vai-te ser muito útil, porque às vezes as pessoas quando pensam em criatividade pensam que um criativo é aquele que se calhar que desenha bem ou que compõe bem, mas não é só isso. Um criativo pode ser aquele que consegue resolver um problema numa organização que até ao momento não foi resolvido. E, portanto, é certamente um atributo único, muito útil e cada vez mais, porque cada vez mais as empresas têm que se reinventar e a criatividade é cada vez mais relevante dentro das organizações. Muito bem. Inês, para fazer contraste, temos aqui o Nuno que diz o seguinte: fala-se muito nos dias de hoje que a criatividade e o pensar fora da caixa são características importantes. No entanto, li uma frase que dizia que ser original já não é ser original, com a qual ele se identificou. Acredita que o conceito de criatividade e diferenciação no mundo empresarial se encontram em mudança? Eu não sei se a criatividade se encontra em mudança, porque a criatividade, no fundo, é um dos atributos, é uma das capacidades do ser humano e as nossas capacidades não mudam, mas eu entendo o que estás a querer dizer. A questão é que hoje em dia ouvimos falar tanto de personagens como Steve Jobs e outras personagens que utilizaram a criatividade e a capacidade de inovação para serem diferentes, que parece que agora o único caminho para o sucesso é sermos criativos e inovarmos para conseguirmos ser bem-sucedidos ou para nos diferenciarmos. E isso, na verdade, eu já não acredito, porque eu continuo a acreditar que, por exemplo, uma pessoa com uma grande capacidade de trabalho em equipa pode efetivamente diferenciar-se numa organização, porque cada vez mais é importante sermos flexíveis e trabalharmos em equipa. A própria flexibilidade, a tua capacidade de adaptação é algo fundamental nas empresas, mas efetivamente a criatividade e a capacidade de inovar não estão démodé de todo, vão ser cada vez mais importantes, até porque o ritmo cada vez é mais acelerado e, portanto, é fundamental. Eu posso-vos dar o exemplo da minha equipa, que é uma equipa que diariamente usa a criatividade e a capacidade de se reinventar e de criar coisas inovadoras para trazer uma experiência aos colaboradores da Vorten, porque nós temos a área de desenvolvimento, de carreira, temos a área de comunicação interna, para tornar essa experiência única. E, portanto, a criatividade é uma das ferramentas fundamentais do nosso trabalho diário. Portanto, está longe de ser algo que nós podemos arrumar na prateleira e não usar. Temos também agora uma pergunta da Inês que diz o seguinte: enquanto estudantes, na maior parte das vezes somos avaliados através de um currículo. Para além das dicas básicas que ouvimos na nossa vida sobre como fazer um bom currículo, como é que chegamos a uma autenticidade que nos faz destacar através de um currículo? Bom, eu acho que existem algumas formas criativas de o fazer. Eu lembro-me de há muitos, muitos anos, quando ainda existiam currículos em papel, não é? Agora já ninguém usa o papel, mas eu lembro-me de um dos meus diretores, um dos meus ex-chefes, dar sempre como exemplo que uma vez recebeu um currículo que em vez de vir num envelope retangular, vinha num envelope quadrado. E só pelo facto de vir num envelope quadrado, ele já se destacava e, portanto, toda a gente tinha curiosidade em ir abrir aquele envelope. Hoje em dia, obviamente, a estratégia do envelope, se calhar, é mais difícil de utilizar porque
a maior parte de nós já não vai enviar currículos, no fundo, físicos, não é? E, portanto, digitais. Mas eu já vi, inclusive, no próprio LinkedIn, pessoas com uma certa criatividade a conseguirem efetivamente destacar-se de tantos outros jovens que se calhar andam à procura e através das redes sociais de uma oportunidade de emprego. E até já havia a reação das pessoas na rede a dar os parabéns e a tentar ajudar só porque a pessoa teve a ousadia de fazer algo diferente. Agora, também vos dou aqui a minha sensibilidade de quem recrutou durante muitos anos, viu muitos currículos. Portanto, aquilo que é importante é vocês colocarem no currículo aquilo que de facto vocês fizeram, ok? Às vezes quase que existe uma tendência para o exagero no currículo, porque, lá está, dizem que fica bem pôr isto, fica bem colocar aquilo, fica bem colocar. O mais importante no currículo é vocês colocarem aquilo que efetivamente fizeram e estruturarem bem o vosso currículo. Porque seja ele digital ou em papel, acreditem que a coisa mais terrível que há é um currículo mal escrito, um currículo com erros ortográficos, um currículo pouco estruturado, em que nem se percebe muito bem porque é que a pessoa passou do A para o B, o que é que fez primeiro, e portanto, se quiserem dar primazia a alguma coisa, lá está, a autenticidade do vosso currículo, ou seja, aquele espelho de facto daquilo que vocês já fizeram, e que esteja bem estruturado. E porquê que vocês não o dão a ler a 2 ou 3 amigos, não é? Ou a algum familiar? Eu tenho imensos amigos meus que ainda hoje, e que não são jovens, já são adultos, com vários anos de carreira, que antes de enviarem o seu currículo, me pedem para ler o currículo e dar a minha opinião, ok? E, portanto, não tem mal nenhum, peçam ajuda a quem, ao pai, à mãe, a um amigo, a um tio, à pessoa que vocês acharem que vos vai dar um feedback mais estruturado e peçam para vos ajudarem, de facto, a ter um currículo estruturado, clean, não demasiado denso, e que passe, de facto, aquilo que vocês são. Muito bem, Inês. Eu tinha só uma pergunta que lhe queria fazer da minha parte. Há bocado falou sobre o Steve Jobs e também durante a sua apresentação falou também que esta diferenciação é um processo, é um caminho. Eu lembro-me de ver uma palestra de Steve Jobs em que ele dizia que não se pode ligar os pontos a olhar para a frente. Não sei se sabe do que é que estou a falar. Mas nessa apresentação ele falou também que às vezes é preciso tomar riscos. O grande problema que eu lhe quero perguntar é: muitas das vezes nós achamos que estamos no caminho certo, mas esse caminho só nos leva para um sítio onde já muita gente foi e sem sucesso. Como é que nós, sem sabermos que estamos nesse caminho sem sucesso, digamos, como é que se pode fazer para evitar entrar por esses caminhos ou apercebermos-nos antes de ser tarde demais? Olha, eu acho que isso é muito difícil, porque faz parte do vosso percurso de jovens tentarem, aprenderem e continuarem, levantarem-se e seguirem em frente, não é? Assim como nós, quando começamos a andar de bicicleta, por exemplo, não é? Quer dizer, a maior parte de nós caiu umas quantas vezes para aprender a andar de bicicleta. Sobretudo foram aqueles que não tiveram que dar nenhum trambolhão até dominar a bicicleta. E no vosso futuro, é mesmo assim. Portanto, nós tentamos, às vezes corre melhor, outras vezes corre menos bem, e nós aprendemos e seguimos em frente. Portanto, é claro que toda a gente gostaria de não ter que passar pelo dissabor de falhar, não é? Para acertar e para encontrar o seu caminho. Mas também, se essa fórmula fosse fácil, se calhar as pessoas eram todas muito mais felizes e realizadas, não é? E não teríamos tanta gente à procura no Google, por exemplo, de coisas tão simples como ser mais feliz, não é? Portanto, não sei se vocês viram, mas de vez em quando saem uns estudos a dizer quais são as questões mais procuradas no Google, e uma das questões que é muito procurada é como é que eu posso ser mais feliz, ou como é que eu posso ser mais bem-sucedido. Portanto, eu diria que essa ambição de pensar, identificar e seguir logo o caminho do sucesso e não errar, é quase uma antítese daquilo que é o ser humano, porque o ser humano tem que aprender com o erro. E aquilo que pode diferenciar efetivamente é: tu cais, sacodes os joelhos, levantas-te
podes chorar um bocadinho, mas segues em frente. E se calhar o do lado fica a chorar de joelhos no chão, a pensar porque é que eu fui por aqui e tropecei neste buraco e agora dói-me os joelhos e agora não me consigo levantar, enquanto que tu já estás mais à frente, ok? E portanto, no fundo, o que te pode levar a diferenciar não é tu não errares, porque lamento dizer, vocês provavelmente vão errar, porque todos nós erramos, é a forma como tu reages aos teus erros, a forma como aprendes com eles, tentas não fazer o mesmo erro 2 vezes, essa é sempre a minha premissa para as minhas equipas, é pá, nós podemos errar, desde que não erramos 2 vezes na mesma coisa, está tudo bem. E, portanto, tentamos aprender com o erro e levar para a frente. E, portanto, é desta forma, não há uma fórmula milagrosa para nunca se errar e para acertar logo à primeira. E se vocês forem ver, por exemplo, o Angry Birds, se vocês forem ver a história do jogo do Angry Birds, a quantidade de vezes que eles tentaram acertar até chegar ao Angry Birds, que foi o sucesso que foi, revela bem esta questão. Só que o que é que acontece hoje em dia? E há muitas imagens no LinkedIn que tentam traduzir isso com um iceberg, que é, nós só vemos a ponta de cima, nós só vemos a componente, que é quando a pessoa já atingiu o sucesso. Portanto, nós não desconhecemos a história daquela pessoa, a quantidade de vezes que ela tentou e falhou, até chegar àquele ponto em que, de facto, o sucesso foi percepcionado pelos outros, porque não te esqueças mais uma vez que o sucesso é sempre a percepção dos outros, ok? E não aquilo que é a realidade. E, portanto, tu se calhar até já achaste que atingiste o sucesso mais cedo, mas a percepção ainda não passou para os outros. Ou se calhar tu achaste até que ainda nem chegaste ao teu sucesso máximo e os outros já acham que tu és bem-sucedido. E, portanto, vocês têm sempre que pensar que tudo aquilo que vocês veem é só a ponta do iceberg dos outros. E, portanto, que eles já fizeram a sua escalada e vocês também vão ter que fazer a vossa. Muito obrigado. Vamos passar então à última pergunta, que é aqui do Duarte, que diz o seguinte: boa tarde. Relativamente às cartas de recomendação, sendo que ainda são valorizadas, eu digo isto porque, pelos sítios que passei, obtive sempre cartas de recomendação, mas sinto que nos dias de hoje toda a gente tem. Acha que ainda é um ponto de valorização ou tornou-se um dado adquirido? Eu acho que já não são tão valorizadas, sinceramente. Mas acho que se vocês as têm, as devem juntar ao vosso currículo e à vossa candidatura, ok? Provavelmente aquilo que estiver escrito no vosso currículo é mais importante do que carta, mas também depende, ok? Por exemplo, quando estamos a falar de candidaturas ao setor público, esse tipo de aspectos é mais valorizado provavelmente do que nas empresas, no mundo empresarial privado, ok? E portanto, eu acho que mais vale vocês, se as têm, juntarem, anexarem e fica à responsabilidade ou à decisão de quem está a selecionar se quer valorizar ou não, mas não deixar de as colocar, ok? Eu honestamente, se quer mas aqui é a minha forma, não é? E são muitos anos a fazer recrutamento, muitos anos a ver CVs. Aquilo que sempre me chamou mais a atenção nos CVs, e portanto, por norma é assim que e já ensinei, como devem calcular ao longo da vida, muitas pessoas a fazer recrutamento e seleção e a fazer triagem curricular. Aquilo que nós vemos primeiro, porque imaginem-se, se vocês estiverem nos sapatos da pessoa que está a selecionar, não é? Vamos imaginar, vocês colocam um anúncio e recebem, até vou ser boazinha, 100 CVs, que é pouco. Às vezes recebemos 800, 1000, 2000, dependendo da vaga, mas vá, fossem 100. Mas vocês não trabalham só naquilo, não é? E, portanto, pensem assim, epá, como é que eu agora vou triar 100 CVs, não é? E, portanto, aquilo que por norma o selecionador começa por fazer é, ok, eu tenho que começar por triar isto de uma forma fácil, não é? E, portanto, o que ele vai começar a fazer é, o que é que eu pedi na candidatura que tem que estar necessariamente? E imaginem que eu pedi na candidatura que tem que ser alguém licenciado, não é? Portanto, para mim, o que eu faço é, todas as candidaturas que não são selecionadas, eu excluo à partida, ok? Isto porquê? Por uma questão de facilidade, não é? Imaginem, se vocês têm 100 CVs à frente e têm que começar por algum lado, ok? Isto é um bocado como têm que arrumar uma gaveta, não é? E têm imensas coisas para pôr na gaveta. Vocês vão ter que começar por algum lado. Vão ter que provavelmente tirar tudo para fora, dobrar, não é? Organizar, ver o que é que põem primeiro. É a mesma coisa. E, portanto, vocês vão começar por excluir à partida aquilo que vocês deram como dado muito importante na candidatura, ok? E, portanto, imaginem, se a candidatura exige que eu seja licenciado e se eu me esqueci de mencionar que sou licenciado, a probabilidade de eu não ser considerada para o processo é muito grande,
Depois de passar estas premissas que eu dou como mais importantes para a função, eu então vou começar a ter atenção a outros aspectos, nomeadamente à apresentação do CV, seja ele físico ou digital. Ou seja, se é físico, se está sujo, se vem amarrotado, não é? Se é digital, a tal questão, se tem erros, se está bem estruturada a informação. Porquê? Porque isto me dá pistas de como é que é a pessoa do outro lado. Não é? É cuidadosa o suficiente para ter o cuidado de rever o CV antes de o enviar? Ou foi um bocado às 3 pancadas e já foi? Porque se foi às 3 pancadas, quando eu lhe pedir algo dentro da organização, a probabilidade dele ser pouco cuidadoso também é grande, porque se até neste momento tão importante, que é tentar entrar para uma organização, ele é descuidado, então imaginem quando estiver dentro da organização, não é? E estiver à partida mais à vontade na sua área de conforto. E portanto, e depois, a forma como nós estruturamos a informação escrita, muitas vezes dá pistas de como nós estruturamos a informação na nossa cabeça, ok? E portanto, por norma, se a pessoa não é muito estruturada a fazer o seu CV, que no fundo é contar a sua história, como é que será a estruturar projetos no futuro dentro da organização? E, portanto, isso também é um aspecto muito importante, ok? Portanto, aquilo que nós tentamos ver são pistas, para além daquilo que é óbvio, que é as competências que nós pretendemos, são estas pistas que nos levam a imaginar mais ou menos como é que será a pessoa que está do outro lado. E depois, obviamente, falamos com a pessoa, falamos por telefone, falamos presencialmente e aí enriquecemos. Mas reparem, nós temos 100 CVs, nós temos que tentar ir pelo menos por aquilo que nos parece mais óbvio inicialmente. Portanto, quando estiverem a fazer o vosso CV, pensem sempre na pessoa que está a receber e que pode estar a receber 100, 50, 700, 800, 1000 CVs, ok? Portanto, pensem sempre desta forma, quanto melhor, mais clean, mais estruturado, mais organizado estiver o vosso CV, mesmo que depois em anexo vocês tenham as tais recomendações, melhor para quem está a fazer o trabalho do outro lado. Não se esqueçam que quem está a fazer do outro lado também é um humano, é um ser humano, ok? Não se esqueçam disso, não é uma máquina. Pronto, sendo assim, terminamos por aqui as perguntas. Queremos agradecer a sua presença. Foi uma palestra muito enriquecedora e esperamos que também tenha gostado. Obrigada eu pelo convite. Espero sinceramente que tenha sido, de certa forma, revelador para vocês ou pôr-vos a pensar sobre isto. E se alguém mais tiver questões e queira que eu responda a posteriori, estou disponível, vocês têm o meu e-mail, é só enviarem e eu terei todo o gosto em responder às questões, ou até alguém que me queira contactar diretamente, também podem dar os meus contactos e eu responder a alguma questão, ou através do LinkedIn, está bem? Muito obrigada e boa continuação, que vocês amanhã continuam, certo? É verdade. Então, e ainda hoje ainda temos um debate ainda também. hoje tem um debate, então boa continuação para todos. Adeus. Muito obrigada. Muito obrigado.